Olá a todos, hoje eu vou continuar a aula sobre Thomas Hobbes, especificamente sobre o livro que nós começamos a falar, o Do Cidadão. Começamos na primeira aula que tivemos, falamos da biografia dele, falamos das obras e começamos a abordar esse, que é um de seus livros mais interessantes. Nós vamos abordar depois os outros livros, Leviatã, do corpo, do homem, mas pela ordem cronológica até que ele escreveu, eu optei por abordar primeiro Do Cidadão, ou em latim, o De Cive, tá aqui, até aqui na capinha dele. E eu falei que, para que não ficasse uma aula muito longa, eu iria fazer, na primeira parte, falar da biografia dele e da primeira parte do livro, que conta com as partes introdutórias, e da primeira parte que ele chama de liberdade, e que eu faria depois uma segunda aula. Então nessa segunda aula eu vou falar da parte 2, domínio, e se não ficar muito arrastado eu falo também, que é uma parte curtinha, a parte 3, religião. Então sigamos aqui na nossa observação aqui do livro de Thomas Hobbes. Aqui são as nossas anotações da primeira aula. Na parte 2, domínio, o Thomas Hobbes ele começa a falar não do homem, do cidadão, longe da sociedade, longe do governo civil, ele já fala no governo civil. E o primeiro capítulo ele vai falar das primeiras causas e origem desse governo civil. E ele traça algumas observações interessantes. Ele diz que as ações humanas originam-se de sua vontade, ou seja, há uma ideia de consciência. Por isso até que quando ele critica, ele coloca como um dos pecados contra a lei natural a embriaguez, porque ela macula exatamente a vontade. O Hobbes fala que para buscar a autodefesa tão essencial é necessário um meio termo entre os homens, pois se cada um quiser valer a sua autodefesa, nada vai se conseguir, cada um vai querer algo diferente. Entre os animais, ele faz essa comparação. Basta a inclinação natural para que haja convergência. Ele cita até o exemplo de uma colmeia de abelhas, dizendo que ali há uma convergência natural de ideias, elas não se degladiam entre si. Já nos homens é diferente, e ele aponta algumas causas para que haja essa diferença. E ele salienta que entre os homens há uma busca pela honra e pela precedência, há ódio e inveja, predicados que não existem, no caso desses animais. Ele diz que o apetite dos animais é sempre conforme. O bem comum, essa parte é interessante, que é o que diferencia dos homens. O bem comum, ele não difere do bem privado. No caso dos animais, eles são exatamente a mesma coisa. Certos homens se sentem mais sábios que outros e querem inovar de formas diferentes. Eu trouxe, apesar de parecer um pleonasmo, mas é essa terminologia que ele usa no livro dele. Porque ele dá a entender, antes, quando ele vai falar de inovação, que é uma inovação normal, comum. Mas aqueles que querem, por se sentir mais sábios, criarem coisas extremamente mirabolantes, eles acabam criando formas diferentes de inovar, e isso acaba gerando entre os homens a distração, que é contrária à evolução da sabedoria e à guerra civil, a guerra entre os concidadãos. Ele fala até que a língua do homem é uma trombeta de guerra de sedição. A língua do homem, ou seja, o falar, o homem, diferente dos animais, ele se expressa, e muitas vezes ele se expressa mal. Ele se expressa no sentido de machucar o outro. Aí o Hobbes vai falar que entre os homens, os mais perturbadores são aqueles com mais lazer, com mais ócio. Ele traça esse panorama também na diferença com os animais, porque normalmente a punição entre os animais ela é mais justa do que entre os homens. E o consentimento dos homens não é natural, é artificial.
O Hobbes diz, essa artificialidade, ela deriva exatamente daqueles outros predicados. O homem não está associado a uma ideia de inclinação natural. Ele tem outros anseios e na busca, né, da realização desses anseios, ele acaba tendo uma vontade, um consentimento que não é natural, é artificial. Aí o Hobbes começa a falar do direito daquele que detém o poder supremo. Ele diz que para que ocorra a paz é necessária a proteção de cada indivíduo, proteção. Depois ele vai falar mais à frente de como deve agir, né, quem detém esse poder supremo. A segurança ela não é obtida por pactos, mas pela imposição de castigos. Aqui uma ideia interessante que ele traz acerca da coerção. E lá na frente ele vai falar da diferença entre lei e conselho e vai explicar mais detidamente isso. E que o direito de castigar, que ele chama de espada da justiça, ele deve ser passado a um conselho ou a um homem, entendidos como o poder supremo. É como se, quando assinado esse pacto social, como se o homem passasse, transferisse, naquela ideia de renúncia que ele já falou dos direitos, transferisse ao Estado essa espada da justiça. E assim como a espada da justiça é transferido também a espada da guerra, que é o direito de armar, de reunir cidadãos frente a qualquer perigo. Se nós formos ler na obra de Carl Schmitt, que nós falamos já aqui nas aulas, é o que o Carl Schmitt chama do jus belli, o direito de guerrear. O cidadão, segundo Hobbes, transfere esse direito também a um conselho ou a um homem. Ou seja, compete ao detentor do direito à espada, aqui um direito mais geral. A espada corresponderia ao mesmo tempo em justiça e guerra, ou seja, o direito à espada é o direito à espada da justiça e à espada da guerra. Então compete ao detentor desse direito o direito a julgar o seu próprio direito. É a suprema autoridade. Essa autoridade para Hobbes não pode estar subordinada a uma outra autoridade. Do contrário, o direito real à espada não seria dessa autoridade, mas seria de quem pudesse julgar o seu direito. E como houve o submetimento da própria vontade ao comando supremo da cidade, já que não se pode fazer uso da força contra ele, logicamente, tudo que for cometido por esse comando está a salvo de punição. Essa é uma ideia interessante. Quando nós formos analisar a obra de John Locke, nós vamos verificar que há uma diferença do estado de natureza para o Hobbes e para o John Locke. Então, o estado de natureza, os dois falam de estado de natureza, né? Mas há uma diferença em como encara isso. O Hobbes e o Locke. O Hobbes, como a gente viu aqui, ele fala exatamente que tudo que for cometido pelo comando, por esse comando, ou seja, por esse conselho, por esse homem, por esse poder supremo, está a salvo de punição. É a mesma coisa de dizer que não se pode ir contra o Estado. É aquela ideia de the king can do no wrong, né? O rei, ele não pode errar, ele não erra de forma alguma. Essa é uma ideia absolutista, uma ideia bem extremada até dentro do absolutismo mesmo. E o Hobbes, ele é filiado a essa ideia, ele é partidário dessa ideia, de que não se pode então ir de encontro, ir contrariamente a qualquer ação desse comando supremo. E esse é um ideal na visão de Thomas Hobbes. Já para John Locke, quando eu trouxer, né, os pensamentos de John Locke, nós vamos ver que ele já traz uma ideia de transferência mais moderada, não tão extremada. O John Locke, ele acredita que quando nós abrimos mão de direitos que temos no estado de natureza
e passamos, né, ao abrirmos mão desses direitos, passamos a esse conselho, passamos ao Estado, nós ainda conservamos certos direitos tão fundamentais que podemos, quando esses direitos são descumpridos pelo Estado, podemos nos insurgir contra o Estado. Então, aí é uma ideia que já começa, a ideia da responsabilização do Estado. O Estado, para Hobbes, ele é irresponsável, mas não irresponsável no sentido pejorativo, é irresponsável no sentido da irresponsabilidade do Estado. Ele não pode ser responsabilizado. Já para Locke, há uma ideia inicial de responsabilização, ainda que tênue, bem tênue, muito, muito tênue, mas já é um começo, já é uma ideia que vai crescendo dentro desse início do contratualismo, né? Desse início da análise das sociedades sob um viés legal, sob uma ideia organizacional, né? E para isso a gente pode dizer que tem muita influência aí, não só Francis Bacon, a gente vai falar de Nicolau Maquiavel e também de Thomas Hobbes, por que não, conforme a gente vem falando nesse livro dele, do Cidadão. E continuando, as características desse poder supremo. O poder supremo teria o direito de elaborar e também de revogar as leis, determinar a guerra e a paz, julgar as controvérsias, tanto pessoalmente como por juízes por ele determinados, e nomear os magistrados, os ministros e os conselheiros. Veja que todas essas ideias do Thomas Hobbes, elas são ainda anteriores a uma ideia de divisão de poderes ou de distinção de poderes, né? Não que não houvesse essa ideia, mas o Thomas Hobbes ele não faz o livro dele do Cidadão, quando ele vai falar dessa estrutura, da força do poder supremo. O poder supremo para ele concentra todo o poder, e para isso é supremo. Ele não faz uma distinção. Então é o poder supremo que elabora as leis, que teria o que hoje chamamos de função legislativa. É o poder supremo que tem a função não só precípua, mas exclusiva administrativa. E é o poder supremo que também julga as controvérsias, ou seja, função judiciária. Além de determinar guerra e paz, ou seja, a função federativa, tal qual traz o John Locke depois. Ele é o poder supremo. Ele escolhe tudo e ele determina tudo. Essa é a visão do Thomas Hobbes, conforme a gente vem observando nesse livro. Depois ele vai falar das 3 espécies de governo. As 3 espécies para ele são a democracia, a aristocracia e a monarquia. A democracia ele fala que quando o poder é dado a um conselho e o cidadão tem direito a voto. A aristocracia para ele é quando o poder é dado a um conselho, mas somente uma parte tem direito ao voto. Então o que diferenciaria a democracia para a aristocracia seria de fato essa universalidade do voto. E a monarquia é quando a autoridade suprema reside em apenas um homem. Para ele, os descontentes desses governos tratam por nomenclaturas como anarquia, oligarquia e tirania. A anarquia seria aquela ideia ruim da democracia, na qual o poder é tão disperso que é como se não houvesse poder. Anarquia. A aristocracia, né, seria o inverso. A oligarquia seria quando esse conselho, ele em vez de se reunir para o bem comum, ele se reúne para beneficiar a si próprios. Como a gente pode traçar um exemplo no Brasil, foi a República do Café com Leite, um exemplo básico do que seria uma ideia oligárquica. E o oposto da monarquia, a tirania, que é quando o detentor do poder, da autoridade suprema, ele também não faz em prol do bem comum, mas apenas para beneficiar a si e a sua família. Mas Hobbes destaca que essas nomenclaturas, elas dependem do ponto de vista de quem está inserido na sociedade, não podendo se afirmar que se está diante de uma anarquia, ou de uma oligarquia, ou de uma tirania, que depende do ponto de vista de quem está observando. Pode ser ao mesmo tempo uma democracia para um,
e ao mesmo tempo uma anarquia para outro. Não são definições tão taxativas. Depois ele vai falar dos direitos dos senhores sobre seus servos. Ele fala da ideia de um servo aprisionado em guerra, que ele não pode ser assim considerado, dá uma ideia de escravo, não de servo. Ele fala que o domínio sobre um servo é pertencente ao senhor. O senhor tem direito de transferir, dar em penhor, de fazer negociações pela própria vontade do senhor. Ele faz uma comparação que o domínio dos homens aqui eu coloquei né, é conquistado da mesma forma que o domínio das criaturas irracionais, é por meio da força natural que vai ocorrendo esse domínio. Depois ele faz uma menção ao direito dos pais sobre os filhos. Ele fala que esse domínio, em vários autores, é sempre justificado pelo direito de geração. Ele mostra que em estado de natureza, a mãe, na verdade ele fala mais da mãe do que do pai, que alimenta o filho, né, se torna senhora dele ou senhor dele. Ele usa até o termo no masculino. E ele fala até que muitas vezes é difícil de se saber quem é o pai. A gente está falando aí de um livro escrito no século XVII, então naturalmente nós não tínhamos formas de se definir uma paternidade como temos hoje, por uma análise genética, né? E a mesma razão pela qual os homens se sucedem ao poder também sucedem ao direito de sucessão. Ele salienta que estas coisas podem ser impedidas pelo costume do lugar, logicamente. Ele faz uma comparação entre a monarquia, a aristocracia e a democracia. As vantagens e as desvantagens. Ele diz que entre prós e contras, o melhor seria a monarquia. As desvantagens da monarquia que são apontadas por alguns autores, o Hobbes ele costuma até trazer argumentos contrários a esses outros argumentos. Então, uma das desvantagens, por exemplo, que os autores apontam é o gasto de dinheiro em impostos para o luxo da casa real. Ainda assim, para o Hobbes seria melhor do que na aristocracia ou na democracia, porque nesses governos é normal também se utilizarem do luxo. Mas, diferente da monarquia em que apenas um se utiliza, na aristocracia e na democracia são vários, ou seja, o gasto seria ainda maior. Outra desvantagem que apontam é a ira ou descontrole e perseguição e morte de súditos, né? Ele fala que esse é um erro grave, mas não da monarquia. Ele faz a diferença, o que é monarquia e o que é monarca. O Hobbes até cita o Nero, dizendo que os atos de Nero eles não pertenciam ao que ele chama de essência da monarquia, ou seja, esses atos de perseguição, de descontrole, de ira, não seriam essência da monarquia, do governo monárquico. Seriam problemas de seus governantes e não do tipo de governo em si. Ele fala que a democracia como governo com mais liberdade, que alguns falam, né, que na democracia tem mais liberdade, mas Hobbes ataca essa ideia, que ele diz que se por liberdade você entende uma imunidade de submissão às leis, na democracia isso não existe, porque existem leis e muitas vezes até ainda mais leis. Ele salienta que muitas vezes quando na democracia se pede liberdade, está se pedindo soberania. E aí que ele diz que alguns autores se confundem. A democracia como espaço para todos poderem colocar as mãos no negócio público, ele diz que essa ideia é ruim. Com a premissa de que entre os homens há muita disputa e a abertura pública à participação nesses casos causa mais dissabor do que vantagem, porque o homem é muito competitivo. Então, se os homens puderem, né, colocar as mãos no negócio público, eles vão trazer mais problemas do que soluções. E ele fala que pequenos conselhos, como ocorre numa monarquia, eles deliberam melhor do que as grandes assembleias. Nas grandes assembleias acabam se criando facções, né, partidos, sedição e guerra civil. Nas assembleias a deliberação também é exposta a todos, a uma publicização, o que permite que o inimigo alcance o conhecimento das decisões antes do que seria prudente. A monarquia mais absoluta para Hobbes é o melhor
estado de governo. É o termo que ele se utiliza. E, falando por fim da aristocracia, ele diz que é melhor que suas deliberações fossem delegadas a poucos. A ideia de um conselho pequeno, né? Aproximando-se mais a aristocracia da monarquia do que do governo do povo. E que esse governo aristocrático, melhor e mais duradouro que qualquer outro. Ele vai ser dessa maneira, do que se der as suas deliberações a uma grande assembleia, por exemplo. Ele traz um capítulo que ele traz exemplificações bíblicas, são vários exemplos na Bíblia. Para pessoas que tiverem interesse, é um capítulo muito interessante para fazer exatamente essas comparações, mas como aí ele entra mais no ramo teológico, não é algo que eu pretendo abordar aqui. E por fim, nos capítulos finais, ele fala das causas internas que levam à dissolução de qualquer governo. O Hobbes ele vai trazer a lista de situações que deterioram um governo, levando à dissolução ou sedição. Ele fala que uma das causas é não cumprir a ordem do monarca por achá-la incorreta. Ele questiona quem é que disse que essa ordem é incorreta. A percepção de que é lícito e elogioso tramar a morte de um monarca tirano. Também traz a ideia de quem concluiu que esse monarca é um tirano. A ideia do detentor do poder também estar sujeito às leis civis, do contrário ele não tem um poder supremo, se tiver sujeito às mesmas leis civis às quais os súditos estão submissos, né? E a divisão da autoridade do poder supremo, aqui corroborando ainda mais uma ideia de indivisibilidade desse poder, que nós falamos acima, da ideia dele de que o poder supremo tem todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e até mesmo o federativo, que depois é trazido por John Locke. Sobre os deveres daquele que governa. O Hobbes vai falar que o principal dever de um governante, como eu salientei lá em cima, é a segurança do povo, que essa segurança não é apenas a vida, ela é uma vida agradável, e os súditos possuem 4 benefícios principais a serem garantidos. Eles têm direito de defesa contra estados estrangeiros, eles têm direito da preservação no próprio país, aí no caso uma preservação, né, interna, uma defesa interna. Eles têm direito ao enriquecimento, assim permitido pela segurança pública, e o uso e a fruição de uma liberdade inofensiva. Aí ele vai entrar na parte de leis e transgressões, já terminando aí, já para o finalzinho dessa parte que fala do domínio. O Hobbes ele traz a diferença do que é lei e do que é conselho. Ele diz que os conselhos têm um fim definido por quem os recebe. Então a pessoa que recebe um conselho, ela que vai definir como que ela vai agir. Já a lei, o fim é definido por quem decreta. A pessoa não tem poder de escolha. E aí ele faz uma divisão. As leis podem se dividir em divinas e humanas. As leis divinas podem ainda ser divididas em naturais, que ele fala que são as declaradas pela razão natural, naquela série de explicações que ele traz sobre quais são as leis naturais, e positivas. Uma lei divina positiva é aquela revelada diretamente por Deus, através de seus profetas. Ele diz que lei civil não é o mesmo que lei divina, e aqui ele traz uma comparação interessante. Não se pode fazer o que for permitido pela lei divina se for proibido pela lei civil. Então a lei civil ela tem, segundo Hobbes, sob certos aspectos, a capacidade de definir uma linha mais dura do que a lei divina. No entanto, a lei civil não pode ir contrariamente ao que disciplina a lei divina. Ela pode até restringir mais, mas ela não pode fazer algo que a lei divina, por exemplo, condena a lei civil a aprovar. Isso para Hobbes não é possível. E a lei civil ela pode ser de 2 tipos. Distributiva, quando distribui direitos, e punitiva, quando traz, né, punição. Aqui conclui-se a segunda parte do livro do Hobbes, do Cidadão. Como a terceira parte da religião
é mais curtinha, eu vou falar sobre ela agora, porque senão vai ficar uma terceira aula muito curta. E esse não é o meu interesse aqui. Na terceira parte, ele vai falar muito de capítulos sobre a religião em si. Então é uma ideia mais teológica. Ela está mais associada à crença do Hobbes. Como o nosso intuito aqui no canal é produzir vídeos que tenham um conteúdo mais voltado ao direito, à teoria do Estado, à ciência política e também, porque não à filosofia de um modo geral, eu não vou abordar esses temas. O que eu posso dizer, de uma forma bem assim, sem me aprofundar em nada nos capítulos do Hobbes, porque são capítulos que são envoltos em versículos, em capítulos bíblicos mesmo, mas ele divide as leis divinas, diz que elas são promulgadas de três formas. Elas são ditadas pela reta razão, elas são trazidas, por meio de revelação imediata, que ocorre por sonhos ou pelo sobrenatural, e por meio dos profetas. E ele divide a palavra de Deus em dois tipos. A palavra racional, que é aquela oriunda da razão, tem ligação com isso daqui, e a profética, que tem relação com aquela lei positiva que foi feita para Deus para um povo escolhido. Ele cita os exemplos, inclusive, dos hebreus. E aí, concluindo o livro, o Hobbes ele fala do reino de Deus pela antiga aliança. Ele vai falar de exemplos pelos quais ele encaixa a história de Abraão e a antiga aliança com Deus e os mandamentos daí advindos. E depois ele vai falar pela nova aliança. Ele fala da antiga aliança, que é uma ideia abraâmica, e depois da nova aliança, na qual ele fala do Evangelho de Jesus. Esses dois pontos ele vai tentando coadunar, ele vai tentando linkar, com os ensinamentos que ele traz. Ele é um homem que a todo instante ele busca nesses capítulos fundamentos bíblicos para justificarem aquilo que ele está falando. Quando ele fala, por exemplo, em algo que vem de uma lei natural, de uma razão, ele sempre está buscando um fundamento bíblico, ainda que não direto, mas ele sempre busca algo nesse sentido. E o último capítulo, ele vai falar das coisas necessárias para entrar no reino dos céus. E ele destaca duas: a fé e a obediência. E aqui termina o livro do Hobbes, do Cidadão. Eu espero que vocês tenham gostado. É um livro muito interessante. A gente pode destacar que nele o Hobbes ele começa a falar do homem no estado de natureza. Ele vai falar mais sobre isso também no Leviatã. Ele fala da ideia de que a monarquia absolutista é a melhor. Ele traz argumentos para justificar essa crença dele. E ele faz sempre uma ligação do que ele acredita que seja natural para o homem com aquilo que está na Bíblia. Essa é uma ideia, essas são ideias trazidas pelo Thomas Hobbes. Eu acredito que foi interessante a gente trazer isso. E vamos ficar para uma próxima. No Thomas Hobbes, já falamos aqui do Cidadão, eu pretendo trazer o Leviatã. Esses dois aqui eu acho interessantes também. Não são livros tão voltados especificamente para o que nós estamos vendo aqui agora, mas são livros importantes, são obras do Thomas Hobbes. Eu pretendo trazê-los, mas não com a mesma vontade que eu tenho de trazer o Leviatã, que é a obra mais conhecida do Hobbes, mas eu não poderia, antes de trazer o Leviatã, eu não poderia deixar de falar do Cidadão, até porque cronologicamente ele é anterior, e ele traz essas ideias mais básicas que o Hobbes acaba falando com mais afinco, com outro viés no Leviatã. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí numa próxima, ou falando de Thomas Hobbes, ou de algum outro autor, ou até mesmo numa aula aí de Direito Constitucional.